E aí, tudo bem? Bom, eu sou Bruno Bravo Duarte, sou jornalista e nesse espaço eu falo um pouco sobre minha vida, conto minhas histórias, dou dicas baseadas na minha experiência e falo sobre coisas que eu gosto. Bom, hoje eu vou falar um pouco de cinema e a bola da vez é o filme Surf no Havaí ou North Shore, lá dos anos 80, década de 1980. E aí, você se lembra desse clássico? Bom, é um filmaço, né? E antes de começar a abordar esse assunto, eu peço para que você se inscreva, ative o sininho, compartilhe, dê o seu joinha e nos dê essa força aí, porque a gente realmente precisa de ajuda aqui no canal, tá beleza? Toda ajuda é muito bem-vinda. E assim, vamos lá, vamos começar a falar do North Shore. Esse filme é, como eu falei, né, lá dos anos de 1980, eu acho que é de 87. E ele conta a história, né, de um surfista que ganha um título de campeão numa piscina de ondas no Arizona, que é o Rick Kane, no caso, né, que ele é interpretado pelo Matt Adler. E assim, o cara tava lá, né, surfando numa piscina, porque o Arizona não tem praia, é uma região desértica, né, dos Estados Unidos. E ele fatura esse prêmio e decide, né, realizar o sonho dele, que é surfar nas ondas de Pipeline no Havaí. Então ele, né, pega o dinheiro, vai para o Havaí. Ele é presenteado também com uma fivela, né, com um surfista e tal. Fivela para botar em cinto, né, de calça. E aí ele decide, né, pegar o dinheirinho dele e arriscar o cara do surf, né, no Havaí. Só que assim, o cara não é um surfista, assim, né? Ele pega a onda numa piscina. E os anos 80 ele tinha uma coisa, sabe, rapaziada, que todos os filmes eram muito parecidos, né, na prática, e todos eles eram fantásticos. O que era? 90% dos filmes dos anos 80 eles surgem, né, de um mestre, um veterano ensinando algo para um pupilo que não tem experiência. Então, Surf no Havaí parte por essa lógica, tá? Já vou dizer o que acontece, sem muito spoiler. O Karate Kid, né, o Pet Morita com Ralph Macchio, né, Sr. Miyagi, Daniel San, Kickboxer do Van Damme, O Grande Dragão Branco com o Van Damme, Retroceder Nunca, Render-se Jamais com o Van Damme, esse é fantástico. Né? O Van Damme é vilão, mas o cara lá, o herói, né, que o pai entra na porrada pro Jean-Claude Van Damme, ele decide, né, recuperar a academia do pai, porque a academia lá é roubada e tal, e ele vai treinar, né, Kung Fu com ninguém mais, ninguém menos que Bruce Lee, ou seja, o espírito de Bruce Lee aparece para ensinar o cara a lutar. E no final ele baixa a porrada no Van Damme, né? E temos outros, né? Saindo da questão do filme de luta, a gente tem a Encruzilhada, né? Que o Daniel San lá, o Ralph Macchio, já ia falar Daniel San do Karate Kid, é o mesmo ator. Ele toca guitarra, toca violão clássico, né? E quer ser um guitarrista de blues, aí ele vai até um guitarrista experiente que o ensina a tocar, né? E esse guitarrista, né? Esse velho músico de blues, ele tem que ir numa encruzilhada para tentar recuperar a alma que ele tinha vendido pro diabo. E no final, né? O Ralph Macchio ele entra num duelo contra o guitarrista do diabo, que é o Steve Vai, né? Super guitarrista aí de hard rock. Então, isso era um roteiro comum nos anos 80 e todos esses filmes são fantásticos. Tem um outro também que é o Showdown, A Hora de Vencer, né? Meio lado B, passava muito na Band esse filme, que é um cara que sofre perseguição no colégio e tal. E aí ele começa a aprender a lutar, né? A lutar no caso, com o zelador do colégio que faz faxina e tal. O cara era um policial que sabia lutar e ensina o cara a lutar para ele se defender. E no final ele participa de um campeonato. Ou seja, todos os filmes são iguais, só muda, né, que um é guitarra, o outro é luta, o outro é surf e por aí vai. E o cara chega, né, no Havaí, uma piscininha de ondas, e logo no início do filme ele vai parar na casa do ídolo dele, que é o Lance Buckingham, interpretado pelo Laird Hamilton, tá? E aí o Lance não tá na casa, né? Ele se envolve numa confusão no bar, arrastam ele, quem arrasta ele são dois surfistas da vida real, tá? É o Alex Rogers e o Mark Oklupo, Ok. E os dois, né, utilizam os nomes. Então lá é o Ok. Ele olha pro Ok assim no Jeep, né? Os caras estão no Jeep e tal. Ele olha e fala assim: vem cá, você é o Mark Oklupo, né?
Não, você é o Alex Rogers? Ele sou, esse aqui é meu amigo Ok. Ele, Ok, né? Tipo assim, como se fosse super fã dos dois e tal. Então, o legal do Surf no Havaí é que ele conta com surfistas no elenco, né? E aí o Rick Kane ele vai lá, né? Ele se envolve numa confusão com os Rui, né? Que seriam os surfistas locais no caso, né? E o líder dos Rui no filme é o Jerry Lopes, que também é um surfista profissional, né? Lá da época e tal. E no final ele acaba indo para casa de um cara chamado Tartaruga, que é o John Philbin, que é um shaper, né? É um cara que fabrica prancha. E ele é muito amigo do Chandler, que é um surfista de alma, um surfista, né? Coroa, que é o maior shaper do Havaí no filme, assim, entendeu? E aí o Chandler é tratado como se fosse assim, sabe, um semideus. O ator que interpreta é Gregory Harrison. Eu já ia falar George Harrison dos Beatles, não é Gregory. E aí o Chandler chega lá e tal, né? O contato dele com o Rick qual é? Quando o Rick ele se envolve na confusão com os Rui na praia, os Rui acabam roubando, né, uma bolsa dele que estava com tudo ali dentro, inclusive com kit de desenho, que ele é desenhista e tal. E o Chandler ele chega, né? Oi pessoal, bom dia. Olha o que eu comprei na feirinha. E quando ele pega, o Rick é meu kit de desenho. Né? O Chandler, teu, prove. Né? Isso não é uma coisa que, tipo, o filme inteiro tá na minha cabeça. Tá? Então não reparem. Aí ele tem um desenho que eu mesmo fiz aqui embaixo. Aí ele levanta a caixa aqui. E aí o Chandler olha aquilo, né? Ele fica assim, cara, o cara é um artista, né? O Rick Kane ele estava indo para uma escola de desenho em Nova York, e ele decide, né, abrir mão da arte para ser surfista, né, no Havaí. E aí ele olha aquilo e fala, cara, foi você que fez isso mesmo e tal, né? Então vou fazer o seguinte, toma, te dou teu kit e você me dá o dinheiro, paguei tanto. E ele fala, pô, eu não tenho, me roubaram e tal, né? E aí o que que acontece? O Chandler decide levar o Rick Kane, né, para sua casa, com o intuito, né, de que ele pudesse criar uma logomarca para o Chandler Surfboards, né, para a empresa do Chandler. Então, nesse período, né, o Rick já estava se envolvendo com uma menina, que era a Kiane, né, esqueci o nome da atriz, tá? Me perdoem. Mas ele está se envolvendo com uma nativa havaiana, uma guria de lá. E essa guria, ela é prima do Vince, que é o Jerry Lopes, que é o chefe dos Rui. Então, tipo assim, ele se envolveu com a prima do algoz dele, né? Digamos assim. Agora eu não me lembro se era prima ou irmã, acho que era prima. Então ele se envolve com a família do algoz, né? E aí, né, isso meio que intensifica aquela pressão no filme, até que chega no momento que o Rick, né, ele vai se encontrar com a Kiane no luau, né? E nessa que ele se encontra com ela no luau, ele encontra os Rui e vê o Rui lá, né? Um dos Rui, com a fivela dele de cinto, assim, que foi roubada. Ele fala, pô, esse é meu. E nesse espaço ele já tinha tido uma conversa com o Chandler sobre os Rui, né? E ele falou, ó, os Rui não descendem de ladrões, descendem de reis havaianos e tal, né? E aí o Vince, que é o chefe, né, ele fala assim, cara, se você roubou, né, se vira com ele, né, passa a bola pro ladrão brigar com o Rick Kane. E no final, óbvio, o mocinho vai lá, enche o cara de porrada, né, e recupera as coisas. Mas assim, é uma parada legal, né, eu acho que o filme ele é bem interessante porque é um filme leve, né, a trilha sonora é fantástica, né, então a gente tem uma trilha sonora aí de Chris Isaac, é, Gary Wright, entendeu? Então é uma trilha bem legal mesmo, assim, sabe? É um surf music anos 80, né? Alguma coisa assim de pop. E quando o Rick, né? A gente tá falando aqui do mestre ensinando o pupilo, né? O que acontece? O Rick ele decide entrar no campeonato para ser um surfista e quando ele toma essa decisão, o Chandler, que era contrário ao campeonato, resolve ajudar o garoto. Então, daqui a pouco vai ser Cair Maluco, né? Que é quando o luar chega, né? Ele fala isso no filme. Mas assim, o que que acontece? Essa seria a parte mais legal do filme, porque o Rick Kane ele quer utilizar a prancha, né? Que o Chandler fez pro Lance Buckingham lá no início do filme. E o Lance ele dispensou a prancha. Ele falou, pô, a prancha que não dá pra fazer manobras com ela, né?
Assim, tem uma questão interessante, né, entre os dois personagens, no caso o Chandler e o Lance, né? O Lance é o ídolo do Rick Kane, que é o surfista famoso e tal, e o Chandler é o shaper, né, que surfa assim por gostar de surfar. Ele, no lance do Chandler não é ser famoso, é vender prancha. Que é o seguinte, enquanto um é mais exibicionista, né, que é o caso do Lance, ele gosta de fazer manobras e tal, o Chandler tem uma visão assim conservadora do surf. Ele procura surfar como os antigos havaianos, ou seja, ele vai reto, né? Então ele fez um pranchão pro Lance, e o Lance, obviamente, uma prancha maior, mais pesada, não conseguiu. E o Rick queria, né? O ídolo dele, pô, eu quero usar a prancha do Lance. E aí que é bacana, porque o Chandler fala que não, né? E pega um pranchão de madeira, dá pro garoto e fala o seguinte: olha só, você vai começar por essa aqui, né? E quando você pegar todas, aí sim você vai pegar a do Lance. Então, cara, ele vai evoluindo de prancha, né? E ele começa numa grande de madeira, depois numa grande, né? Que já não era aquela cor de madeira, já pintadinha. Eu sei que no final ele tá com pranchas menores, né? E tudo isso embalado pelo hit Am I The One, do Gary Wright. Então, vai mostrando, né, a evolução dele e tal. E o Chandler vai ensinando ele a surfar, né? Obviamente ele se inscreve no campeonato. Mas ao contrário dos outros filmes, né, que o mocinho se dá bem, nesse filme o Rick Kane se dá mal. Ele perde pro Lance Buckingham na final, né? O Lance puxa, né, o strap da prancha dele, vira. Estavam naquela de pegar a última onda e o tempo passando, né? A onda não vinha. Quando a onda vem, os dois vão para a mesma prancha e o Lance, digamos assim, sacaneia o Rick, né? O Lance se sagra campeão, mas é descoberto, né, que ele roubou. Então é um filmaço, assim, é um filme que marcou muito, assim, a minha juventude, né? Meus 8 9 10 anos, assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse filme foi na Globo em 1991. E eu tinha visto as imagens, assim, eu falei, cara, que legal. E aí eu peguei, né, a fita VHS, botei no videocassete, tenho que gravar. E só que eu dormi, né, gravando. E aí eu sei que num pedaço do filme entrava um flash assim da Guerra do Golfo, porque o filme foi ele rodou no período da Guerra do Golfo, né? Então entrou lá o símbolozinho do plantão da Globo da Guerra do Golfo assim, né? E aí foi um período que meu irmão tava junto, a gente dormia no mesmo quarto, meu irmão foi, né, pausou aquilo ali de qualquer maneira e depois, né, botou pra gravar de novo. Então tinha um pedacinho na nossa fita, tinha um pedacinho ali da Guerra do Golfo, né? Muito legal isso, muito legal mesmo. Então, é um filme que eu tenho ótimas memórias, assim, ótimas lembranças. E na época do Orkut tinha um grupo, né, de fãs do filme. E era uma coisa assim, era um diálogo tão pitoresco na dublagem entre os personagens que a gente tinha um tópico, né, que a gente ia botando cada frase, né, dos personagens até chegar no final do filme e depois voltava pro início, né? Então o cara botava assim, por exemplo, vamos botar aqui, sei lá, a gente vai pegar cana quente. Aí o outro, todo surfista faz isso, que é um trecho do filme, tá? Então eu me lembro que a gente ia fazendo isso, né? E quando acabou, a gente lá atrás, não, vamos recomeçar, né? Então era bem legal, né? O dono do grupo era um cara chamado Alexandre, né? Eu me lembro porque ele era animadão com o surf no Havaí, não me lembro sobre o nome dele. Mas foi um período assim muito bacana da minha vida, assim, e um filme que marcou minha juventude, minha adolescência. E um filme leve, né? Eu acho que naquela época, né, anos 80 anos 90 a gente tinha, né, filmes que eram parecidos, mas eram filmes leves, que a gente conseguia ver, se divertir. Né? Hoje são filmes ou mais pesados, né, ou filmes de super-herói. Eu acho que o cinema hoje ele perdeu um pouco, né, a sua essência. Eu gostava mais daquele cinema mais bobinho dos anos 80. Valeu, um abraço e até a próxima.